Chega de moleza, vamos trabalhar e ser fé, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de reforço. Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. E hoje, nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Novo Testamento. Nós já aprendemos os 39 livros do Antigo Testamento. Você já decorou? A senhora que é minha aluna, não pede um programa Defesa da Fé, já decorou? Usou a técnica de dividir em 4 caixinhas? Lembra dessa técnica? Vamos rapidamente recapitular? Nós dividimos o Antigo Testamento em 4 partes. Aí eu usei aqui a imaginação, suponhamos que né, vamos fazer, eu até falei, se quiser pode até fazer com caixinha de sapato, a criançada que gosta do programa Defesa da Fé, 4 caixinhas. Então nós dividimos o Antigo Testamento em 4 partes. A primeira caixinha, a primeira parte, nós colocamos os 5 primeiros livros, que nós chamamos Penta, né? 5 Teuco, livros, o rolo, né? Foram escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pronto, esses vocês já dominaram, já todo aluno do ICP sabe de cor. Muito bem. Depois tem a caixinha dos históricos. Né? Os históricos são 12 livros. Tá lembrado? Ó, vai pensando aí que eu vou falando, vê se você acertou. Vê se você acertou. Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. 12 livrinhos na caixinha dos históricos. Decorou? Dominou? Tranquilo, né? Depois vem a caixinha dos poéticos, as poesias, os poemas, porque a Bíblia tem muito poema. Olha que maravilha. Lembra do primeiro? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Olha que bênção, já dominou também, né? Agora só faltam os proféticos, que são 17 livros. Só que nós dividimos em 2 partes, a caixinha fizemos uma divisão. Os 5 profetas, os 5 livros que nós chamamos profetas maiores, na verdade são 4, mas escreveram 5 livros, e os 12, que são os menores. Por que profeta maior e profeta menor? É em função do tamanho do escrito. Né? Só isso, tá bom? Muito bem. Então nós temos o livro nos maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, ok? E depois nós temos os menores, Oséias, Joel, tá lembrado? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Olha que benção, eu sei que você já decorou, falou, mas pastor Antônio ficar repetindo, é que tem gente que ainda não dominou. Já pensou? Imagina comigo, a pessoa é crente há mais de 20 anos, né? Anda com a Bíblia, 20 anos andando com a Bíblia, aí você pergunta os livros da Bíblia, não sei. Meu Deus, em 20 anos, precisa saber. Então aproveita agora. Se você começou agora na fé, já vai dominando, para que você, para você manejar bem a palavra da verdade. Tem uma palavra que eu quero ler rapidinho, antes do intervalo, quer ver? Olha aqui, ó, Tito, Paulo escreveu para o pastor Tito 1:9, retendo firme a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, para convencer os contradizentes. Por isso que você está estudando, por isso que você está aprendendo a palavra de Deus, para ser poderoso na palavra, usado poderosamente por Deus, tá bom? Muito bem, deixa eu chamar o intervalo, quando eu voltar a gente já entra no Novo Testamento. O Novo Testamento é bem mais fácil, não sai daí não, já estou voltando. Vamos trabalhar mais um pouquinho? É hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Nós vamos decorar
os 66 livros da Bíblia, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, na sequência. Quando nós decorarmos, depois que nós aprendemos todos eles, aí nós vamos voltar, um por um, estudar o conteúdo de cada um. Olha que bênção! Esse ano nós fizemos isso ano passado e vamos refazer de novo. O conteúdo de cada livro da Bíblia, dos 66. Vai preparando o seu caderninho, o seu bloquinho de rascunho. Agora tem uma coisa, hein? Se você ligou para a gente, já chegou o material para você, você já viu. Eu sempre falo aqui, no módulo, ou nos módulos, olha, por exemplo, esse é o número 1. Tudo que você precisa está aqui. O que é módulo? Deixa eu ver se o nosso cameraman aqui consegue dar uma focalizada aqui, ó. Porque muitas pessoas falam, mas o que é um módulo? Módulo é um livro. Cada livro desse aqui contém 4 matérias. Olha que legal, tudo distribuído. E tudo que eu ensino aqui, você encontra com riqueza de detalhes. Olha que bênção. Então, se você ainda não pediu, peça o nosso material, porque todo mundo que estuda precisa de material didático. Se você vai tirar a sua carteira de motorista ou sua carta de motorista, você não vai ter um manualzinho para estudar? Vai, depois não vai ter uma provinha? A senhora que fez corte e costura, vamos supor que a senhora fez um curso de corte e costura, não tinha um materialzinho para estudar? Aprender a usar uma régua, uma medida. Eu vejo quando a minha esposa está costurando, ela tem as ferramentinhas dela, ela fez um cursinho. É uma bênção, não é? O senhor que estudou mecânica de automóvel, o senhor também não teve na mecânica de automóvel manual, um livrinho, não tem alguma coisa? Precisa ter, toda profissão tem. A dona de casa vai fazer um bolo, não tem uma receita? Tem receita. Então tudo tem manual. E o nosso manual, veja bem, comprou. Eu me lembro que uma vez eu comprei um equipamento e não reparei se era 110 ou 220. O aparelho era 110, mas eu fui para a cidade de Jundiaí e lá era 220. Eu todo contente fui mostrar aquele aparelho. Olha que aparelho, um aparelhinho de som, que bonito. Enfiei na tomada, começou a sair fumaça. Do aparelho, porque eu não li o manual. Hoje não acontece mais isso, né? É tudo automático, 110, 220. Bivô, mas naquela época não tem isso aí, tem uma chavinha. E a gente não lia o manual, queimava o aparelho, não é? Sabe qual é o nosso manual? Por que nós estamos estudando essa matéria? Porque esse é o nosso manual. É o nosso manual. A palavra de Deus, a Bíblia, é um manual da nossa vida espiritual. Manual. E o material didático, o que nós fizemos? Estes módulos vão explicar sobre esse manual. É uma ajuda, é um apoio. Então eu sempre vou falar do material, porque faz parte. Não tem como você fazer um curso e não ter um material. Precisa do material, tá bom? Mas vamos continuar a nossa aula? Muito bem. Agora, nós já dominamos o Antigo Testamento, já decoramos os livros, o nome dos livros. Agora o Novo é fácil. O Novo é fácil, porque primeiro, no Antigo tem 39 livros, no Novo só tem 27. Olha que bênção. Já não melhorou? No Antigo você precisa decorar 39, no Novo só 27. Já diminuiu bastante. Não diminuiu? Muito bem. Agora, como que o Novo nós vamos colocar também 4 caixinhas. 4 caixinhas. A primeira caixinha nós vamos colocar as biografias. O que é uma biografia? É escrever a vida de uma pessoa. Você já viu um livro que fala sobre a vida de um líder religioso, de um político, né? De uma mulher que foi muito usada, com experiência em todas as áreas? Então, quando nós pegamos o Novo Testamento e abrimos, no Novo Testamento nós encontramos 4 biografias. Mas estas biografias vão falar de uma mesma pessoa. As 4 falam de uma mesma pessoa. E quem é essa pessoa? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer ler sobre Jesus, coisas precisas sobre a vida de Jesus?
como ele viveu, onde ele nasceu, os milagres, os ensinamentos, o jeito que Jesus tratava as pessoas, como ele ensinava, a técnica que ele usava de ensino, toda a vida de Jesus, a morte de Jesus, como ocorreu, quem levou Jesus, condenou Jesus, tudo isso daí, a forma que ele morreu, onde ele foi sepultado, a ressurreição de Jesus. Quer aprender tudo isso daí? A ordem, o que Jesus pediu para que fizéssemos como discípulos de Jesus, qual é o nosso dever, o que ele pediu para a gente? Quer aprender? Biografias de Jesus, são 4. Então você precisa ler a biografia que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu sobre Jesus. Mateus era um pecador, um cobrador de impostos e pecador. Mas quando ele teve encontro com Cristo, a vida dele mudou. A vida mudou, ele tornou-se um pescador de almas. Então ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu uma biografia sobre Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Depois tem Marcos. Marcos também. Marcos, ele era, segundo a tradição, ele era auxiliar de Pedro. Auxiliar de Pedro. Alguns chegam a dizer que foi Pedro que falou, foi falando e Marcos foi registrando. Alguns dizem isso. Então, uma biografia. Ele vai mostrar a vida de Jesus também. Olha que coisa maravilhosa. Depois tem a biografia feita por um médico. Feito por um médico. Lucas era médico. Ele fez uma biografia, mas nos mínimos detalhes, de forma minuciosa sobre a vida de Jesus. Vale a pena ler. O critério usado pelo Dr. Lucas. Olha que coisa maravilhosa. Dr. Lucas, ele registrou, ele foi fazer uma pesquisa. Ele foi pesquisar, conversar com as pessoas que conviveram com Jesus e foi ali, fazer uma biografia, inspirado pelo Espírito Santo. Depois vem quem? Vem João, o apóstolo amado, que também fez uma biografia sobre a vida de Jesus. Então esses 4 primeiros livros do Novo Testamento são 4 biografias, que nós chamamos de evangelhos. O evangelho segundo escreveu Mateus, o evangelho segundo escreveu Marcos, o evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, o médico Lucas, o evangelho segundo escreveu João, o apóstolo amado. Olha que coisa maravilhosa. Encerrou a primeira caixinha. Eu acho que todo crente já sabe isso aí, não é? É fácil, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem. Depois nós vamos estudar o conteúdo, o ponto de vista de cada um. Calma que mais para frente, calma aí. Bom, agora, e os livros históricos? No Antigo Testamento, nós temos 12 livros históricos. Não é isso? Que nós determinamos assim, é uma maneira técnica, didática de estudar. Sabe quantos livros históricos nós temos no Novo Testamento? Pensa aí. Quantos livros históricos nós temos no Novo Testamento? Gente, não tem como errar. Só um. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Ou podia chamar também Atos do Espírito Santo. Porque nós vemos a atuação do Espírito Santo no livro inteiro. No livro inteiro. Olha que coisa tremenda. Então só tem um. Atos dos Apóstolos. Tá bom? Então, enquanto no Antigo você precisava decorar 12, agora é só um. Então você já sabe a caixinha. Com 4 livros, 4 evangelhos, depois Atos dos Apóstolos. Ok? Muito bem. Agora, terminou Atos, aí vem as cartas, as epístolas, que são cartas. E sobre elas eu vou falar. Só que não é agora não, tá? Não sai daí não. Eu vou para o intervalo, mas eu volto. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Que gostoso que é estudar bibliologia. Muita gente
Eu me lembro um texto da Bíblia, um texto bíblico, não um texto da Bíblia, de Filipe. Né? Já viu aquele texto que tinha um eunuco? Que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo o profeta Isaías. Aí, Filipe perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? Sabe o que ele falou para o Filipe? Como é que eu posso entender se ninguém me explica? Olha que coisa maravilhosa. Eu estou lendo, mas eu gosto de ler, mas eu não consigo, porque ninguém me explica. Aí ele explicou, olha que bênção, explicou tudo para ele, foi batizado, creu, foi batizado. Então, esse papel de ensinar, esse papel de explicar, Deus deu para nós, para a humanidade. Deus, ele poderia escalar anjos para ensinar a humanidade, não poderia? Poderia, mas ele não quis. Ele não quis. Ele falou, não, eu vou enviar meu filho, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus de Deus e 100% homem. Ele vai formar um grupo e esse grupo vai transmitindo essa verdade para todas as gerações. Olha que coisa maravilhosa. Então muita gente quer ler a Bíblia, tenta ler a Bíblia, mas não compreende, porque não tem quem ensine. Mas agora, a senhora que sintoniza o nosso programa, a moça, o moço, o senhor, o ancião, quem está aprendendo. Olha que gostoso. Eu encontro com as pessoas, elas estão felizes. Felizes por quê? Porque estão aprendendo a palavra de Deus. Porque tem muita gente, tem muita gente que acha que a Bíblia é um livro de 7 cabeças, de bicho de 7 cabeças, que a Bíblia é um livro, um bicho de 7 cabeças, que ninguém consegue entender nada. Ninguém consegue entender nada. Mas não, tem gente que acha que até não deve nem ler a Bíblia. Tem gente que pensa assim. Outros acham que ler a Bíblia, a pessoa fica louca. Eu já vi gente falando isso aí. Não lê muito a Bíblia não, que você fica meio tantã, fica doido. Olha que bobagem. Você acha que Deus ia nos deixar um livro para deixar a pessoa doida? Não, claro que não. Deus nos ama. Ele deixou a sua palavra para que possamos nos alimentar. Isso aqui é um alimento espiritual. Esse é o alimento da alma. Esse é o alimento da alma. A verdade é essa. Eu sempre digo para os alunos, olha, você quer dominar, aprender engenharia civil? Faça uma faculdade de engenharia civil. Você quer aprender medicina? Claro. Quer aprender mecânica? Quer aprender culinária? Tem as escolas por aí, boas escolas. Agora, você quer aprender sobre a questão espiritual, sobre a eternidade, sobre o Deus verdadeiro? Aí só tem um livro. Só tem um livro com a verdade absoluta, as Sagradas Escrituras. E é isso que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então, na primeira caixinha, nós colocamos os evangelhos. São 4. Na caixinha dos livros históricos, só tem um, Atos dos Apóstolos, que teria esse nome também, Atos do Espírito Santo. Porque nós vemos o Espírito Santo atuando no inteirinho. Muito bem. Agora, vem as epístolas, as cartas. E cartas nós dividimos em 3 blocos. As cartas, nós vamos pôr tudo numa caixa, mas nós vamos fazer uma divisão. 3 partinhas dentro dessa caixinha, mentalmente, tá, gente? Imagina. A primeira parte, nós vamos colocar as cartas destinadas a uma região geográfica, a uma igreja que estava em um determinado lugar. Esta vai ser a primeira parte. A segunda parte, nós vamos colocar as cartas que foram destinadas a pastores. A pastores, chamam cartas ou epístolas pastorais. Então nós temos as cartas, epístolas ou cartas, que é a mesma coisa, locais, nós temos as pastorais e depois nós temos as universais, que ela não é dirigida a uma determinada comunidade, não. Ela é chamada universal porque ela é dirigida para todos. Então isso é importante saber. Por exemplo, um detalhe, todas as cartas
locais, com exceção de uma só, depois eu explico qual é, foram escritas pelo apóstolo Paulo, chamado apóstolo dos gentios. Lembra? Eu falei, olha, nós tínhamos no mundo dois povos, ou era judeu ou era gentil, pagão, por exemplo. Hoje nós temos os judeus, nós temos os gentios e nós temos a igreja, que são aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Salvador, tá bom? Então a primeira carta que nós encontramos, das cartas destinadas a uma igreja local, por exemplo, a primeira foi destinada para Roma. Então Paulo, eu disse que Paulo escreveu estas cartas, exceto uma, depois eu vou explicar, ele fez uma carta destinada aos irmãos que estão em Roma. Em Roma. Depois nós vamos estudar uma aula, o conteúdo desta carta, mas por isso que nós chamamos aos romanos. Então existia uma igreja grande, uma igreja com muitos membros em Roma. Então Paulo escreve uma carta direcionada aos irmãos que estavam em Roma. Olha que coisa maravilhosa. Depois, nós temos também uma igreja na cidade de Corinto. Era uma cidade portuária, uma cidade de muito comércio. E para esta cidade, Paulo escreveu duas cartas. Por isso que nós chamamos primeira aos coríntios, quer dizer, os irmãos que estão na cidade de Corinto, e segunda aos coríntios. São duas cartas, tá bom? Depois Paulo, estou falando na sequência, né, da Bíblia, escreveu uma carta para os irmãos que estavam na Galácia. Né? Na Galácia. Então eles chamam aos Gálatas. Vai tratar de um assunto envolvendo os irmãos daquela comunidade, daquela igreja que estava na Galácia. Tá certo? Depois ele escreve uma carta para a cidade de Éfeso, né? Ou seja, para os irmãos que estão na cidade de Éfeso, para a igreja da cidade de Éfeso, é uma questão de geografia, para os irmãos, tratando de um assunto específico, porque Paulo ia tratando de acordo com a necessidade, o Espírito Santo ia revelando, ia lhe dando sabedoria, então ele ia instruindo os irmãos. Depois ele escreveu para os filipenses, né? Para os irmãos de Filipe. Ele escreveu também uma carta para essa cidade. Né? Para os colossenses, olha aí, outro grupo de Colosso. Para Tessalônica, só que Tessalônica, Paulo também escreve duas. Então assim, nós temos duas para os irmãos da cidade de Corinto e duas para os irmãos de Tessalônica. São cartas pequenas, rapidinho de ler, tá bom? Então são duas. Depois, tem uma carta que ela não vem agora ainda, ela vem depois das pastorais, mas eu já vou falar dela. Porque ela foi escrita para os hebreus, para os judeus. Hebreus são os judeus. Só que nós não sabemos quem escreveu. Nós não sabemos. Eu já peguei uma Bíblia que estava escrito que foi Paulo. Carta, epístola do apóstolo Paulo aos hebreus. Mas não é verídico, porque nós não temos. Pode até ser que ele escreveu, mas não temos como provar. As demais, nós vemos que Paulo escreveu. Lendo a carta, você percebe que Paulo é escritor. Mas para os hebreus, nós não sabemos. Paulo tinha formação, ele era doutor na lei, ele conhecia tudo sobre a lei mosaica, como o povo judeu vivia. Ele era judeu, mas não sabemos se foi ele que escreveu, então é autor desconhecido. Embora ela seja local, destinado para o povo judeu, né, para o povo hebreu, destinada para o povo hebreu, nós não sabemos quem foi o autor, tá bom? Mas ela não vem na sequência, por isso que ela vem separada. Porque antes desta carta, nós temos as cartas pastorais. Paulo escreveu para pastores, tá bom? Então a primeira, ele escreveu para um jovem pastor, Timóteo. Paulo tinha um cuidado especial com Timóteo, ajudou muito Timóteo na fé. Então ele escreveu duas cartas para o pastor Timóteo. Duas. Depois ele escreveu para o pastor Tito. Tito escreveu uma carta para o pastor Tito. E uma carta para Filemão,
que segundo a tradição, na casa de Filemão era um homem rico. Na casa de Filemão funcionava uma igreja, segundo a tradição. Então vale a pena ler essa carta, tá bom? Olha, na próxima aula, não vai perder a próxima aula, nós vamos tratar das cartas universais, tá bom? E o último livro da Bíblia, porque enquanto no Antigo Testamento nós temos 17 livros proféticos, no Novo Testamento só tem um, e você sabe o nome. Eu tenho certeza que você sabe o nome do livro profético do Novo Testamento. Mas não vou falar hoje não, eu vou falar na próxima aula, tá bom?